Boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem, queridos? Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? Da última aula para cá, meu cabelo até cresceu, meu Deus. Enfim, vamos lá. Vamos lá, vou me ajeitar. Queridos, olha só. A gente vai dar continuidade no equilíbrio químico, beleza? Hoje a gente vai ver o deslocamento do equilíbrio. Só para relembrar, tá? Como é o mesmo PPT, eu volto aqui rapidinho para ti, né? Ó, olha para lá. Condição de equilíbrio, né? Você tem que ter um sistema fechado, reação reversível. Quando você entra em equilíbrio, a velocidade no sentido direto é igual à velocidade no sentido inverso. No gráfico velocidade por tempo, as curvas se encontram. No gráfico concentração por tempo, você vai identificar que está no equilíbrio quando fica constante. Tá bom? Quando você tem o estado de equilíbrio, você pode deslocar esse equilíbrio. Existe uma série de motivos para você querer deslocar esse equilíbrio, tá? Normalmente, quando você está no laboratório fazendo alguma reação, você usa alguns artifícios para você poder deslocar esse equilíbrio que vão proporcionar para você um rendimento maior no seu trabalho. Você vai ver isso mais à frente, tá? Então, vamos lá. Eu não quero que você encare que o deslocamento do equilíbrio seja algo ruim. Em algumas situações mas não generaliza, né? Porque eu falo, quando ele chega na situação de equilíbrio, ok, mas nada impede que você desloque esse equilíbrio de alguma maneira, né? Você vê que a velocidade no sentido direto é igual ao sentido inverso. Você deslocar o equilíbrio é aumentar a velocidade para um lado ou para o outro, né? Você jogar a reação mais para a direita ou mais para a esquerda, tá bom? Então a gente vai começar a ver o equilíbrio falando do princípio de Le Chatelier. O que é o princípio de Le Chatelier? Eu não enunciei da maneira mais, vamos botar assim, rebuscada e formal, mas uma maneira que eu gostaria que vocês entendessem. Quando provocamos alguma perturbação no equilíbrio, as, ou seja, se as velocidades do processo direto e inverso forem alteradas, a reação sofrerá deslocamento a fim de retornar o equilíbrio. Ou seja, está em equilíbrio, você deslocou, a reação ela vai tentar voltar ao equilíbrio de novo. Tá bom? Então vamos lá, olha só. Peguei esse exemplo aí para você da reação da formação da amônia. Ela tem uma importância histórica enorme, tá? Na guerra. Na Alemanha, ela sofreu um bloqueio e ela não conseguiu comercializar nitrogênio com Chile. Nitrogênio é matéria-prima para fabricação de explosivos, né? Aí o que a Alemanha ia fazer na guerra? Tacar pedra nos outros? Não. Ou seja, essa reação é uma reação muito importante, tá? Ela foi o que propiciou, né? Vamos colocar assim, a produção de nitrogênio pela Alemanha para você poder ter a matéria-prima para o explosivo. Tudo bem? Mas aí você vai ver depois o que aconteceu com essa reação, tá? Então vamos lá. Olha só. Essa reação ela tem um nome. Então vamos embora. Isso. Calma aí, rapidinho. Vamos embora. Como podemos deslocar o equilíbrio? Você tem três maneiras de deslocar o equilíbrio. Você altera a concentração do reagente, a pressão do sistema e a temperatura. Lembrando, olha que está escrito ali no 2, pressão do sistema só altera gás. Né? Por exemplo, se você tem um sistema, um equilíbrio entre algo sólido, algo aquoso, né? Se tiver um equilíbrio que não envolva gás, não adianta você mexer com a pressão, porque você não vai conseguir deslocar o equilíbrio, tá? Lembrando, muito importante soubesse, o catalisador não influencia no equilíbrio. O catalisador, ele acelera a velocidade da reação. Ele faz com que você chegue ao equilíbrio mais rápido, mas ele não desloca o equilíbrio, tá? Então vamos lá, vamos ver os exemplos. Olha só. Efeito da concentração. Vou pegar uma canetinha aqui para a gente acompanhar. Olha o que eu vou fazer. O que eu posso fazer com a concentração de alguém? Aumentar ou diminuir, concorda? Se eu aumento a concentração, vamos lá, eu aumentei a concentração. Você está tudo no equilíbrio. Pensa comigo sendo você está numa balança. Ó, show? Você está olhando. Eu aumentei a concentração de H2. O que tem que acontecer para o equilíbrio voltar? Não é aumentar esse lado? E para eu aumentar esse lado, o equilíbrio tem que vir para onde? Foi ou não? Show? Beleza? Ó,
Aumentei a concentração de H2 e N2. Beleza? Olha para a reação. Aumentei. Foi ou não foi? Ó, aumentei a concentração de H2 e N2. Beleza ou não? Show? O que vai acontecer? Aqui está o H2N2 e o NH3 está aqui. Para voltar ao equilíbrio, você não tem que aumentar a concentração de NH3? Ou seja, você tem que deslocar a reação para cá, para a direita, para você produzir mais NH3 até que você consegue voltar ao equilíbrio. Tá bom? Então vamos lá. Aumentou a concentração, deslocamento para a direita. Guarda isso. Quando você aumenta a concentração de alguém, o equilíbrio vai para o lado oposto desse alguém. Então, por exemplo, aumentei a concentração de H2 e N2. Qual é o lado oposto dele? Se ele está no reagente, o lado oposto é o produto. Então o equilíbrio vai para onde? Para o produto. Tá bom? A outra situação é você abaixar. Diminuir, né? A concentração de alguém. Se você diminuir a concentração de alguém, olha só, olha o que eu vou fazer. Diminuir a concentração de alguém, vou botar de roxo. Quando você diminui a concentração de roxo, vamos pegar nossa régua? Ó, aqui, diminuir a concentração de H2 e N2. O que aconteceu? O equilíbrio tem que vir para onde? Para a esquerda, para a reação inversa. Tem que produzir mais esse cara a fim que você volte ao equilíbrio. Ou seja, quando você diminui a concentração, nesse caso vai para a esquerda, né, que eu estou diminuindo a concentração de H2 e N2. Pensa comigo, quando eu aumento a concentração, vai para o lado oposto. Quando eu diminuo a concentração, vai para o mesmo lado que o cara está. Show de bola ou não, gente? Beleza isso? Aumenta a concentração no lado oposto, diminua a concentração, vai para o mesmo lado que o cara está. Show de bola isso? Tá? Então vamos lá. Olha só. Isso seria o efeito da concentração, tá bom? Efeito da pressão. Você tem que ver na pressão o cara que é gás. Como que isso aqui vai refletir para você? Olha só. Quanto que vale um mol de qualquer gás na CNTP? 22,4 litros. Então todo mundo aí está na mesma condição de temperatura, está na mesma temperatura, tá? Vamos imaginar que o sistema esteja sofrendo da mesma pressão. Então, cada gás ele tem uma sua pressão parcial, proporcional. Beleza? Como você está trabalhando com as condições padrão, um, um, um mol de qualquer gás, tá? Na CNTP, o que vai acontecer? Um mol de qualquer gás tem 22,4 litros. Ou seja, quanto que é um mol de H2? 22,4 litros. Quanto que é um mol de N2? 22,4 litros. Quanto que é um mol de NH3? 22,4 litros. Então, para você saber qual é a quantidade de mols total que eu tenho antes da seta, é só você somar. Ó, eu tenho 3 mols de H2 com 1 mol de N2. Gás é gás, cara. Nas mesmas condições, qual vai ser o volume total? 4 mols de gás. Aqui eu tenho quantos? 2. 2 mols de gás. Qual é a relação da pressão com o volume? Se você aumenta a pressão, o que acontece com o volume? O volume diminui. Muito importante agora, presta atenção. Eu acho importantíssimo você entender isso. Imagina que eu tenho aqui algo fechado, tá? E aqui eu tenho moléculas de gás. Tudo bem? Como que eu consigo medir a pressão desse gás? É a quantidade de choques que a molécula faz por área na parede. Concorda comigo? A pressão, né, do gás dentro desse recipiente é o quê? A pressão é força sobre área, então é o choque, né, que esse gás faz na parede do recipiente. Tudo bem ou não? Beleza? Imagina que você esteja numa pressão tal. Pensa comigo. 4 atm. Essa é a pressão do equilíbrio. Você aumentou para 6 atm. Não aumentou para 6 atm? Para voltar ao equilíbrio, você tem que voltar para 4 atm. Então, por que pressão e volume são inversamente proporcionais? Se você aumenta a pressão, o volume diminui. Pensa na quantidade de choque. Tá? 4 atm. Foi? Você aumentou para 6. Para voltar para 4, eu tenho que diminuir o volume de gás para eu ter menos choques e eu o quê? Retornar para a pressão de 4 atm. Vai. Abaixei a pressão. Eu tenho que deslocar para o lado de maior volume para eu ter mais gás, para ter mais choque na parede do recipiente, para a pressão voltar à pressão de equilíbrio. Tá? Então, pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão,
eu desloco para o lado de quê? De menor volume. Guarda isso. Isso que você tem que saber. Aumenta a pressão, menor volume, tá? Ou seja, para essa reação aqui, qual é o lado de menor volume? É o sentido direto? Não para a direita? Então, nessa reação, se você aumenta a pressão, o equilíbrio vai para a direita. E, nesse exemplo, se você abaixa a pressão, ela vai para onde? Para a esquerda, tá? Isso aqui que você tem que saber. Pressão e volume são inversamente proporcionais. No exemplo que eu estou te dando da reação, quando você aumenta a pressão, vai para o lado de menor volume, que é o lado para a direita. Quando você abaixa a pressão, o lado de maior volume, tá bom? Agora o efeito da temperatura. Eu gostaria que você olhasse a temperatura dessa seguinte maneira. Ó. Você tem algo que eu chamo de exotérmico e endotérmico. Eu sei que vocês não viram ainda termoquímica, tá? Mas você pode classificar a reação através do calor dela. Ou a reação libera calor, ou a reação absorve calor. Vou te dar um exemplo. Quando você queima o carvão, é sempre no nosso ponto de vista. Quando você queima o carvão libera calor para assar a carne. Quando você chega perto, você não sente calor. Então, a queima do carvão, que é uma combustão, é um processo que libera calor. Exotérmico. Agora, por exemplo, um processo endotérmico. Suor. Quando você está suando, a gotícula de água que tem aqui na tua pele, para ela evaporar, ela absorve calor. Ela absorve calor da onde? Da tua pele, por isso que tem aquela sensação de frio. Experimenta passar álcool gel na mão e botar embaixo da água. Você vai sentir frio, tua mão gelada. Por quê? O álcool gel, para se dissolver na água, ele precisa absorver calor de alguém. Ele absorve da tua mão. Tá bom? Como você identifica isso? Existe essa grandeza que é a entalpia, que quando você tem o ΔH, né, a variação de entalpia, isso sempre vem para você maior do que zero, a reação é endotérmica. E o ΔH menor do que zero, a reação é exotérmica. Vamos com calma. Você não tem dois sentidos nessa reação? Vem comigo, da esquerda para a direita. Olha ela da esquerda para a direita. Quando você olha ela da esquerda para a direita, qual é o ΔH? O ΔH é negativo. Então, por isso que quando você lê da esquerda para a direita, você fala que é o sentido exotérmico. É o sentido que libera calor. Logo, da direita para a esquerda, você vai o quê? Absorver calor. Tranquilo? Então, olha só. Pensa comigo. Quando você aumenta a temperatura, você tem um sistema. Você aumentou a temperatura, você aumenta o calor, você vai favorecer a reação que gosta de calor. Concorda comigo? Você aumentou o calor. Você, teoricamente, vamos botar assim que você aumenta a temperatura, você aumenta o calor. Né? Nem sempre é isso que acontece, mas vamos botar dessa maneira para facilitar o nosso raciocínio. Se você aumenta a temperatura, você vai favorecer a reação que gosta de calor. Então, sempre quando você aumenta a temperatura, você desloca para o sentido quê? Endotérmico. Qual é o sentido endotérmico dessa reação? Para a esquerda. E quando você abaixa a temperatura, você desloca para o sentido que não gosta de calor, que é o quê? Exotérmico. Tá bom? Guarda isso. Reação que absorve calor, endotérmico. Reação que libera calor, exotérmico. Como que eu vejo isso na reação? O cara te informa o ΔH, tá? Quando ele te informar o ΔH, só você vê o valor. ΔH negativo, então da maneira como você lê da esquerda para a direita, se está negativo, é porque da esquerda para a direita ela é exotérmica. Logo, da direita para a esquerda ela vai ser o quê? Endotérmica. Tá bom? Lembrando que a temperatura é o único fator que altera o valor da constante. A gente está falando assim, ó, desloca o equilíbrio para lá, desloca o equilíbrio para cá. Mas o valor da constante nunca vai mudar. O único fator que altera o valor da constante é a temperatura. Isso já foi até perguntado na UERJ, tá? Beleza ou não? Olha esse exemplo aí. Vamos fazer esse exemplo rapidinho. O único fator que provoca seu deslocamento para a direita. Vamos lá. Letra A, adição de um gás, do gás NO. Se você aumenta esse cara, o que acontece? Aumentou a concentração, o lado oposto. Qual é o lado oposto do cara que está nos produtos? Qual é o lado oposto do cara que está na direita? Não é a esquerda? Então, essa opção para a gente não serve. Quer deslocar para a direita? Aumento da pressão do sistema. Olha essa observação, anota aí. Quantos mols de gás eu tenho? 1 com 1, aqui eu tenho 2. Então, eu tenho 2 volumes. Aqui eu tenho 2 mols de gás, 2 volumes. Ué, a quantidade de gás que eu tenho antes é igual à quantidade de gás que eu tenho depois. A quantidade de volumes são iguais. O que vai acontecer? A pressão não desloca. Anota isso. Importante. Quantidade de volumes antes e depois iguais, não desloca. A retirada de NO2.
Peraí. Se eu retiro... Vou mudar de cor, vou mudar de cor, vou mudar de cor, vou mudar de cor. Se eu retiro a NO2, ou seja, se eu diminuo a concentração desse cara, o equilíbrio vai para o mesmo lado que esse cara está. Ele não está no lado da esquerda? Então o equilíbrio vai para a esquerda. Show? Lado inverso. A diminuição da pressão. A gente já viu que a pressão não altera. Só pode ser a letra E. Aumento da temperatura. Vamos lá. Olha da esquerda para a direita. Ele até botou em cima da seta que é endotérmico. Nem precisava te falar, porque como ele te dá o ΔH positivo, e ΔH positivo é endotérmica e ΔH negativo é exotérmica, olha só, não é que existe calor positivo e negativo, é só o sentido do calor. Que quando é endotérmico, o calor vem da vizinhança para o sistema, ou seja, o sistema absorve calor, ou seja, o sistema que eu estou falando dessa reação, ela precisa de calor para acontecer, e quando é exotérmico, o sistema que a reação libera calor para a vizinhança. Tá? É só o sinal, sentido. Sinal é para dar sentido, tá bom? Beleza. Então você está vendo que da esquerda para a direita o ΔH é positivo. Logo, da esquerda para a direita é uma reação endotérmica. É a reação que gosta de calor. Então, se você aumenta a temperatura, vai deslocar para onde? Para a direita. Tá bom? Ó, esse aí você tenta fazer do Enem, tá? Bem tranquilo. Esse também, que na próxima aula a gente vai continuar em equilíbrio, a gente vai ver o equilíbrio iônico. Nada mais é do que você pegar o conceito primário de equilíbrio mesmo e exportar isso para equilíbrios que envolvam íons, tá bom? Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá? Sempre que você tiver uma dúvida, é só falar comigo, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade para me perguntar pelo meu Instagram, por onde vocês quiserem. E é isso aí, tá bom? Um grande beijo para vocês, espero que todos estejam bem novamente. E em breve estaremos de volta. Beijo!